Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Do mesmo modo, perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O que Jesus está nos ensinando hoje é a pedagogia para a gente ser perfeito, cheio de graça. E que quando nós experimentamos sermos assim bem-aventurados, nós seremos homens que caminharemos diante de todas as adversidades deste mundo e teremos paz no coração. Por isso Nossa Senhora é chamada bem-aventurada. Por quê? Porque viveu toda essa dimensão na sua vida. Ela colocou como projeto de vida ser uma mulher bem-aventurada. E é o projeto da nossa vida também, projeto de todo cristão, de todo homem e mulher, que vivem sob os olhos de Deus, sob a sua graça, é sermos bem-aventurados. Por isso que quando morre, a primeira desígnio de um santo, ele torna bem-aventurado. O primeiro desígnio do homem que vai ser canonizado, lá o primeiro título que ele recebe é bem-aventurado. Porque viveu, olhar se ele viveu estas dimensões na sua vida. Porque é a dimensão natural de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Ser assim é algo natural. Todo batizado, quando nós somos batizados, nós nos tornamos santos. Por isso mostra a primeira leitura de hoje. Aos santos, quem é os santos? Todos que foram batizados ganharam a dimensão da santidade. Porque todo o pecado foi lavado no sangue de Jesus. Todo o pecado. Até todas as maldições. Até o sinal do pecado original foi lavado naquele dia no sangue de Jesus. Então, por isso, nós nos tornamos santificados, nos tornamos santos. Todo o nosso corpo, toda a nossa alma, todo o nosso ser tornou santificado naquele dia. Então, nada tinha de mancha mais na nossa vida. Não ficou uma mancha, não ficou um sinal de pecado na vida daquele que é batizado, por isso ele é santo. Por isso nós nos tornamos santos, e é esta graça que está em nós, que somos chamados a vivê-la. Por isso nós temos esta redenção em Cristo. E aí Ele nos concede a graça de vivermos. Mas só que às vezes muitos de nós fomos batizados e depois deixamos de novo alguns pecados e sendo inserido na nossa vida de volta. Vai crescendo e vai deixando o mundo novamente tomar conta. Deixando o mal, maligno tomar conta.
Não é que o demônio tem poder, não. O demônio não tem nada. Ele não possui nada. Ele só possui aquilo que nós damos para ele. À medida que nós entramos num pecado, ele vai tomando conta da nossa vida. Toma conta da mentira. Ai, padre, aquela pequena... Eu falo umas mentiras pequenininhas, mas não faz mal para ninguém. Olha, a pessoa já tomou... Não tem consciência de que o pecado, a mentira, o pai da mentira é o demônio. Por menor que seja, a mentirinha, ela vai criando desconfiança no meu coração e eu acabo não acreditando que os outros também estão dizendo a verdade para mim. Então, quem mente, acha que todo mundo mente. Ah, porque todo mundo faz assim. Mas você não nasceu para fazer assim. Nós não somos chamados para viver assim. Nós somos chamados para viver a verdade. Porque o Senhor nos ensina que a verdade liberta. Ah, eu contei essa mentira só para não dar confusão em casa. Ela vai continuar a confusão dentro de você, continuar. O outro vai saber, mais cedo ou mais tarde, que você está mentindo. E é triste, né, quando a gente sabe que o pai mente, que a mãe mente. Né? Como é que uma criança vai confiar num pai que mente ou numa mãe que mente? Então a gente cria uma desconfiança no coração. E aí ele vai dizer a verdade para você que é pai e mãe? Ele vai contar para você as verdades? Vai contar aquilo que está acontecendo na vida dele? Ele vai também mentir. Por quê? Porque entrou no coração dele, ele ficou sabendo, e até eu sempre dou um exemplo bem simplesinho, né? Quando alguém liga para a nossa casa, e aí o outro atende o telefone, e a pessoa diz, ó, se for eu, digo que eu não estou não. A mãe diz, ó, mãe, fulano está aqui no telefone, diga que eu não estou não, que eu saí. Olha, aquela criança, é uma pequena mentira, simples, né? Mas aquela criança vai acreditar em você depois. Você ensinou ela a mentir e enganar. Então é assim, o pai, nós aprendemos muitas dessas coisas, né? Quando alguém bate na porta, fala que não estou não, né? E aí vai. Assim por diante. São coisas simples, pequenas, mas que no coração do outro tornam um elefante, né? Torna um monstro. Só que a gente não percebe, aí vem os sofrimentos depois. E a gente quer ser consolado. E aonde que a gente vai buscar consolação às vezes? Tem pessoas que por ela não ter essa dimensão de Deus, não viver a bem-aventurança, ela vai buscar consolação aonde? Aí vai na bebida. Está triste, está para baixo, para pegar um pouquinho de alegria, vai lá e toma uma cachaça. Aí toma 2, toma 3, e depois da terceira diz o quê? O Ministério da Saúde, embriagado. Depois de 3 cachaças, está embriagado. Virou o quê? Alcoólatra. Está vendo como é que é o negócio? É assim. Às vezes a pessoa vai buscar consolação no cigarro. Ah, porque se eu parar de fumar, eu fico nervoso, irritado, eu fico brigando. Aí vai buscar consolação na nicotina. Aí depois da nicotina vai virar o quê? Câncer. Então a gente, olha onde que vai buscar. Em vez de buscar em Deus, de ser um bem-aventurado, de ser uma mulher bem-aventurada, vai buscar consolação na nicotina, aí depois vai na droga, aí depois vai na mentira, vai buscando consolação em coisas, em roupas, e aí começa a comprar coisa, torna consumista, e começa a comprar, e começa a ter aquela ambição de ter todas as coisas, e aí começa a se endividar, e olha quanto sofrimento que gera. Por quê? Buscando consolação onde? Em coisas, em objetos e não na bem-aventurança. Porque nossa alma só se consola em Deus, meu irmão, minha irmã. Nós só sentimos consolação em Deus, nosso espírito, o Espírito de Deus que habita em nós só se consola em Deus. Não tem consolação maior do que essa. Pode ver que quando você chega na igreja, às vezes a gente chega na igreja e dá vontade de dormir, não é assim? Parece que quando você vai rezar, você pega o texto para rezar, aí dá aquele sonozinho. Por quê? Porque a sua alma se consola, ela descansa. Quando a gente chega na igreja, parece que vem um sono, porque aqui a gente encontra a paz que verdadeiramente a gente busca. Por isso que quando nós vamos no templo, parece que dá um sono, dá vontade de dormir, parece que a gente tem vontade de ali, ficar ali e não sair dali, parece que dá vontade de dormir. Um sono profundo, porque a nossa alma descansa aqui. Em Deus a gente se descansa.
Então, quando a gente vai dormir, que a gente faz começa a rezar para dormir, aí vem o sono, a gente apaga. Aí você fala, nossa, acordei e estava na segunda dezena do terço. Né? Mas você descansou a alma. E Deus sabe da pedagogia. Ele sabe que ali você descansa, porque ali a gente encontra com a bem-aventurança de Deus. Ali as nossas aflições, elas vão sendo consoladas. Porque Deus consola nossas aflições nos momentos de oração. E essa graça que Deus está querendo que a gente, cada dia mais, experimente a vivê-la. Por isso Ele está dizendo, olha, se você quer, torne um homem pobre em espírito, porque você vai buscar consolação nas coisas de Deus. Você se acha sempre menor do que os outros. Então, você nunca vai deixar o orgulho, a vaidade, a autossuficiência, a soberba tomar conta do seu coração. Você se coloca sempre para baixo. Então, você vai saber dialogar com os outros. Né? A gente, quando é pobre em espírito, a gente diminui o nosso querer. A gente entra no querer do outro também. O outro tem necessidade. E a gente quer compartilhar com o querer dele também. Então, por isso, essa graça do pobre em espírito, porque a gente sempre quer ajudar os outros. E aí, bem-aventurados, aflitos, né? A gente está aflito e somos consolados em Deus. E está dizendo a palavra, a primeira leitura de hoje, dizendo que Deus não dá nada a mais do que a gente não suporta. Nós não temos sofrimento a mais do que a gente não consegue. Porque o próprio Deus vem em socorro e nos consola. Para quê? Para que a gente também seja consolo para os outros. Saber consolar as pessoas é como a Verônica, que vai consolar Jesus, que vai enxugar o seu rosto, o rosto ensanguentado, e ela vai com aquele pano, mesmo diante dos soldados, mesmo diante dos chicotes, das gusparadas, ela enfrenta tudo isso para enxugar o rosto de Cristo. Para mostrar como que é necessário a gente aprender, até mesmo enfrentar as adversidades para consolar o outro. Deixar nossa casa, deixar às vezes nosso trabalho, às vezes a gente tem que sair, viajar para ir consolar alguém, às vezes a gente tem que sair para ir lá, a pessoa mora em São Paulo, tem que ir lá na Bahia para visitar a mãe dele, para levar consolo, né? Que ela está com saudade, ela não pode vir, mas ele vai lá para consolar, com o seu amor, com o seu carinho, com a sua vida, e chega, né? Então a consolação é algo que está em nós, que nós necessitamos e queremos também fazê-lo. Por isso que quanto mais a gente recebe, e aí ele vai dizendo, bem-aventurados, mansos, como é necessário hoje a mansidão. Como as pessoas andam irritadas, qualquer coisinha, as pessoas estão brigando, xingando, qualquer coisinha, é palavrão de todo tipo, porque a mansidão está desaparecendo, porque nós estamos perdendo a bem-aventurança para o mundo, para as situações do mundo. Então, isto é importantíssimo. Está dizendo, bem-aventurados os misericordiosos, quanto que falta. Qualquer coisinha está virando guerra. Qualquer coisinha vira morte, destruição. Por pequenas coisas vira inimizade. As pessoas não conversam mais, as pessoas deixam de estar junto. A paz, como é difícil hoje a gente ver a pessoa ir lá na casa do outro levar a paz. Às vezes vai levar a fofoca, né? Vai lá reclamar, vai lá falar mal do outro, mas levar a paz, chegar na casa do outro para levar a paz, olha como é difícil, alguém que chega na sua casa, bate na porta e diz, olha, eu vim cá para trazer a paz para você. Né? Você está triste, eu vim cá para a gente sair, para a gente fazer algo juntos, para a gente viver um momento maravilhoso, deixa essa tristeza de lado, vamos sair. Né? Levar a paz, vamos comigo rezar, vamos comigo à igreja, vamos comigo ao grupo de oração, vamos devolver a paz para essas pessoas, né? Essa graça que Deus hoje está colocando no meu e no seu coração. E nós precisamos, cada dia mais, ler essa palavra. É Mateus 5, de 1 a 12. Você precisa ter essa palavra dentro de você, para que você, nos momentos tristes, você vai buscar consolação nesta graça, e não mais em outras coisas. Não deixar que o mundo domine seu coração. Põe a mão no seu coração e vamos pedir essa graça. Se nós viemos aqui aflitos, tristes, desanimados, nós queremos te pedir, Senhor, que o Senhor aumente em nós a sua consolação. Que o Espírito Santo hoje traga a consolação para todas as tristezas, desencantos, desamores, tudo aquilo que nós recebemos de calúnia, difamação, todas as ofensas que nós experimentamos nesse tempo, que o Senhor venha consolar o nosso coração.
Que o Senhor traga esta graça para nós, que o Senhor enche nosso coração da sua alegria, da sua paz, da sua bondade, da sua ternura, da sua mansidão, da sua humildade, para que assim nós saímos daqui também como consoladores dos aflitos deste mundo. Te pedimos agora, Senhor, que dai-nos a paciência, porque ela é sustentada, ela é motivo de graça para consolar os aflitos. Dai-nos, Senhor, esta riqueza de sermos misericordiosos para com os outros que ainda não sabem ver. Para aqueles que vivem em guerra, que nós saibamos levar a paz. Dai-nos esta riqueza para o nosso coração da justiça, porque o que nós queremos de bem para nós, nós queremos fazer também para os outros, que os outros experimentem de nós no dia de hoje. Te pedimos tudo isso, Senhor, para que assim saiamos daqui consolados e levamos a consolação a cada pessoa. Enche-nos com Teu Espírito Santo, Senhor. Fortaleça a nossa vida. Dai-nos dom de fortaleza, de sabedoria, de entendimento, de temperança, para que assim nós possamos cada dia mais crescer no Seu amor e levar a consolação às pessoas. CançãoNovaPlay.com. Assine já!